Intenta o caso dos brasileiros no bizarro KK Park. Recentemente, dois KK brasileiros Park. foram vítimas de um dos golpes mais gigantescos que eu pessoalmente já vi começar na internet. Tudo começa com uma simples mensagem na DM e, pra você ter noção, termina numa rede de tráfico humano que opera no mundo inteiro e que já causou prejuízo de até 3 trilhões de dólares Nossa só de senhora. 2017 pra cá. Pois é, bizarro. Hoje eu quero falar aqui sobre o esquema do abate de porco, como ele funciona e como ele gerou o KK Park, uma área quase industrial conhecida como a fábrica dos golpes. Hoje eu vou contar aqui também algumas histórias de algumas pessoas que foram para lá, mas principalmente como algumas conseguiram escapar. Então se você curte esse tipo de vídeo, deixa o like aí embaixo para poder me ajudar, se inscreva se você for novo por aqui. E antes da gente começar, vamos a uma palavrinha do nosso patrocinador. Pessoal, joguem com responsabilidades. Muito obrigado. Quando o Jonas recebeu uma oferta de emprego de uma empresa de tecnologia na Tailândia, mas esse vídeo... Quando o Jonas recebeu uma oferta de emprego de uma empresa de tecnologia na Tailândia, oferecendo salário alto, benefícios e planos de carreira, ele não pensou duas vezes antes de aceitar. Jonas tinha passado a vida na África do Sul sem perspectiva de sair de lá, e essa oportunidade praticamente caiu do céu para mudar sua vida, ou pelo menos era isso que ele achava. Como a empresa se ofereceu para pagar a passagem de avião, o hotel, as despesas e tudo mais, ele teve ainda mais motivos para acreditar que não era um golpe e desembarcou no aeroporto de Bangkok alguns dias depois. Mas aquele seria só o início de um verdadeiro... Tá, mas isso aí chegou o quê? Chegou no spam do e-mail. E ele acreditou. Que se for assim, inferno que tomaria conta da sua vida. Jonas foi recebido por um motorista que, depois de dirigir por horas, o obrigou a atravessar um rio junto com outros africanos até cruzar a fronteira do Myanmar. Ele havia acabado de entrar no KK Park, um dos maiores complexos clandestinos de fraude no mundo. Jonas logo ia saber que na verdade ele havia sido traficado para uma organização criminosa, mas ele não estava lá sozinho, porque também tinha o brasileiro Patrick. Em 2022, Patrick e uma amiga foram recrutados pelo Instagram para trabalhar em uma rede de call center na Tailândia, com a promessa de que o serviço lá estava crescendo bastante e também por um bom salário. O processo parecia rápido e tranquilo, já que em menos de 3 dias eles já estavam embarcando para lá. Quando Patrick e sua amiga foram ameaçados por homens armados e obrigados a irem até o KK Park, eles descobriram que na verdade aquela era uma prisão mais de... Cara, mas sei lá, mano, como que tu acredita num negócio desse, velho? Não é possível. Ou é muito bem feito, ou sei lá, mano. Que, caraca, como é que tu vai assim, não. Me recrutaram para emprego na Tailândia. De um jeito um pouco diferente. Ao invés de celas, tinham computadores e eles eram obrigados a executar de um jeito, obrigados a irem até o KK Park. Eles descobriram que na verdade aquela era uma prisão, mas de um jeito um pouco diferente. Ao invés de celas, tinham computadores e eles eram obrigados a executar um dos golpes financeiros mais lucrativos do mundo. Pois é, por isso que a técnica do abate de porco é tão difícil de combater. Quem executa os golpes são as próprias vítimas de outro golpe, que são ameaçadas de morte se não executarem as tarefas para a quadrilha. O KK Park é praticamente uma fortaleza dentro do Myanmar, com dezenas de prédios altos e guardas armados por todos os lados, operando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Segundo Jonas, que conseguiu escapar de lá, e já eu te conto como, todos os sequestrados eram obrigados a bater metas diárias de fraude, e quem não batia era punido com tortura. Os que tentavam fugir eram espancados, eletrocutados ou então vendidos para outra organização criminosa que podiam fazer o que quisessem com a vítima. Mas afinal, que golpe é esse que eles eram obrigados a executar nos computadores todos os dias? O método abate de porco recebeu esse nome justamente porque os prisioneiros tinham como objetivo aumentar o ego e a confiança das suas vítimas ao máximo, para depois conseguir tirar tudo delas. Antes de começarem a operar, os recém-chegados eram treinados com apostilas, vídeos e aprendiam as técnicas mais diretas de manipulação emocional. Um dos perfis mais criados para enganar as pessoas, especialmente mulheres, era o do homem bem-sucedido e charmoso que havia sido traído pela ex-esposa. Segundo Xiao Zui, um operador anônimo que também conversou com a bebê. Bora forte, rapidão, só acabar esse aqui e eu entro. Cara, BC. Se esse bagulho aqui for do... Bora, calma. Rapidão. Você não vai querer ver isso aqui, velho. Isso aqui é coisa de hack. Não sei o que você queira, né, mas já tá quase acabando, já tá na metade do vídeo. Isso aqui, essa máscara tem no documentário que eu vi da caça ao rei da criptomoeda, mano. Não sei se tem alguma coisa a ver.
Por alguma razão, esse é um estilo de perfil que atrai bastante empatia das mulheres, também com o que havia sido traído pela ex-esposa, especialmente mulheres, era o do homem bem-sucedido. Um dos perfis mais criados para enganar as pessoas, especialmente mulheres, era o do homem bem-sucedido e charmoso que havia sido traído pela ex-esposa. Segundo Xiao Zui, um operador anônimo que também conversou com a BBC, por alguma razão, esse é um estilo de perfil que atrai bastante empatia das mulheres. Outra estratégia comum era se passar por investidores de sucesso que queriam compartilhar suas oportunidades de riqueza com a vítima e só ter uma vida de curtição junto com ela. O trabalho começava com mensagens casuais em redes sociais ou aplicativos de namoro, e assim a conversa ia sendo conduzida até que a vítima estivesse totalmente envolvida emocionalmente para acreditar no esquema. Essa era a hora que o golpista chegava com uma suposta dica de investimento que supostamente ele teria enriquecido daquela maneira também, e ele convencia as vítimas a transferirem seus dinheiros para uma plataforma falsa de investimentos, que na verdade era controlada pelos criminosos. E aí o que acontecia era o seguinte: como a galera do Kakapark controlava os sites de investimentos, eles faziam gráficos falsos para poder ir alimentando a vítima a acreditar que estava dando certo e colocar cada vez mais dinheiro. E o ponto chave para tudo isso era fazer a vítima acreditar que ela não pudesse tirar o dinheiro para justamente ir rendendo juros sobre juros e assim ia indo, até que no final, quando ela ia sacar o dinheiro, não tinha na real dinheiro nenhum. Joyce, por exemplo, conta que começou investindo $5.000 e depois que viu seu saldo aumentar para 10 mil, ela foi dobrando a aposta e assim foi indo até investir cerca de $100.000. Pô, mas eu acho que tem que ser um pouco burro. Desculpa. Mas eu acho que tem que ser um pouco burro, mano. E você confiar em alguém que você nunca viu na vida pra ficar mexendo com o teu dinheiro. Assim que ela ficou satisfeita e clicou em sacar, o sistema travou, informando que ela precisava ainda pagar uma taxa para aquele dinheiro poder ser sacado. E aí geralmente essa era a parte final do golpe: ou a pessoa pagava mais um pouquinho, os criminosos ganhavam mais um pouquinho de dinheiro, ou eles sumiam com toda a grana do mesmo jeito. Joyce mora na China e se ela não pagar os empréstimos que fez para poder investir, vai ficar na lista negra do sistema de crédito social de lá, o que costuma atrapalhar bastante a vida da pessoa. Lembrando que todos esses golpistas eram na verdade os sequestrados do Kakapark, que haviam recebido uma proposta de emprego antes de qualquer coisa. Então não se esqueça que são dois golpes em paralelo rolando aqui. Mas o mais preocupante aqui, sinceramente, não é nenhum golpe financeiro, porque você já consegue evitar de cair nele tendo conhecimento básico de internet, percebendo ali que as coisas não são tão simples assim, mas a parte da vaga de emprego é bem mais elaborada. O pessoal do Kakapark realmente coloca um esforço adicional para praticamente clonar as redes sociais de alguma empresa e prometer salários altos fora do país, e como eles pagam tudo, fica fácil para a vítima acreditar que aquilo é real. Didi, que acabou indo parar no Kakapark, foi um dos que acabou sendo punido pela organização. A parte de que eles pegam de recrutar, eu acho que sim, né? É menos culpa da vítima, né? A pessoa tem, não é a pessoa que tenha sido tão burra. É isso, né? Através da venda para outra quadrilha. Essa venda foi por simplesmente $20.000 para Wang Li, uma outra organização que fazia a mesma coisa, só que num tipo diferente de golpe, e Didi conseguiu usar um celular para gravar uma mensagem de vídeo pro BBC pedindo ajuda e dizendo que vão matá-lo se ele tentar fugir. Dentro do Kakapark e de outros complexos parecidos, a parada é tão organizada que existem divisões especializadas para otimizar os golpes. Tem os engenheiros de softwares que criam sites falsos de investimento, e na maioria elas também são vítimas do tráfico humano e são obrigadas a montar os endereços. Tem também a equipe do deepfake, que agia caso a vítima pedisse uma chamada de vídeo ou algo do tipo, e aí eles colocavam outro rosto em cima da pessoa que tá gravando o vídeo. E tem também o setor de lavagem de dinheiro, que aí sim é comandado unicamente pela quadrilha criminosa. Mas aí você deve estar se perguntando quem é que tá por trás de tudo isso, e é aqui que as coisas ficam muito estranhas. Se liga. O Kakapark dizendo que vão matá-lo se ele ainda foi por simplesmente $20.000 para Wang Li, uma outra organização que fazia a mesma coisa, só que num tipo diferente de golpe, e Didi conseguiu usar um celular para gravar uma mensagem de vídeo pro BBC pedindo ajuda e dizendo que vão matá-lo se ele tentar fugir. Dentro do Kakapark e de outros complexos parecidos, a parada é tão organizada que existem divisões especializadas para otimizar os golpes. Tem os engenheiros de softwares que criam sites falsos de investimento, e na maioria elas também são vítimas do tráfico humano,
e são obrigadas a montar os endereços. Tem também a equipe do deepfake, que agia caso a vítima pedisse uma chamada de vídeo ou algo do tipo, e aí eles colocavam outro rosto em cima da pessoa que tá gravando o vídeo. E tem também o setor de lavagem de dinheiro, que aí sim é comandado unicamente pela quadrilha criminosa. Mas aí você deve estar se perguntando quem é que tá por trás de tudo isso, e é aqui que as coisas ficam muito estranhas. Se liga, o Kaka Park está diretamente ligado a grupos de crimes organizados chineses, como por exemplo a Tríade 14K. A 14K é uma das maiores organizações criminosas da China, especializada em tráfico de drogas, exploração de cassinos e agora golpes financeiros em larga escala. Um dos primeiros nomes associados ao golpe do abate de porco é o Wang Kwok Koi, ex-líder da Tríade 14K em Macau, que passou mais de 10 anos na prisão por crime organizado, mas por alguma razão hoje ele é intocável. Ele se apresenta como empresário e investidor, participando de eventos com políticos chineses e promovendo projetos bilionários de infraestrutura em Pequim. Mas se a região onde o Kaka Park foi construído em Mianmar pode operar tranquilamente, é porque ela é controlada por ex-rebeldes armados que fizeram um acordo com o governo militar do país. Durante anos, esses rebeldes lutaram contra o governo de Mianmar, mas em troca de autonomia, eles aceitaram parar de lutar e passaram a administrar os negócios ilegais da região, que inclui o Kaka Park, ou seja, o governo finge que não vê enquanto os rebeldes fornecem segurança aos criminosos. Então você vê como a gente tá falando de um complexo de golpes mundiais que ocorrem na mais pura tranquilidade por conta de um acordo entre criminosos, bilionários e autoridades militares. O modelo de negócios do Kaka Park tem sido tão lucrativo que complexos parecidos surgiram no Camboja, em Laos, nas Filipinas e também na Tailândia. O governo tailandês, por outro lado, começou a agir. Nos últimos anos, alguns complexos foram fechados e investigações internacionais começaram a pressionar os envolvidos. Mas para se livrar disso, os golpistas simplesmente se mudam para outras áreas e continuam operando normalmente, porque aí já era problema de outro país, né? Mas se tudo assim é tão eficiente, como é que algumas pessoas conseguiram escapar? Todo esse vídeo só tá sendo possível porque a gente agora tem relatos de sobreviventes que conseguiram sair do Kaka Park, mas cada um deles conseguiu fugir de uma maneira. O Didi, por exemplo, entrou por um buraco na parede onde ficava um aparelho de ar-condicionado e ele conseguiu escapar. Sem acordar ninguém, ele conseguiu retirar o aparelho, se espremeu pelo buraco na parede e pulou da janela do 3º andar. Ele conseguiu sobreviver à queda, aí correu por alguns quilômetros até encontrar um táxi e fugir do complexo. Lucas Viana dos Santos e Felipe de Moura Ferreira também conseguiram fugir. Esses aí eu já tinha visto. Mas por causa de ajuda de uma ONG que tem feito um trabalho incansável para tirar o máximo de pessoas possíveis de lá. A ONG é lá que eles estavam, especializada em resgate de vítimas de tráfico humano, descobriu o caso de Lucas e Felipe e começou a trabalhar numa libertação através das autoridades. Com a ajuda de intermediários internacionais, ativistas e familiares no Brasil, uma operação foi montada para retirar os dois do Kaka Park em fevereiro de 2024. Através de muita pressão internacional, eles conseguiram libertar algumas pessoas, entre elas o Lucas e o Felipe. Eles foram levados até a Tailândia e de lá repatriados para o Brasil, mas a ONG revelou que pelo menos outros 8 brasileiros ainda permaneciam prisioneiros e que agora também vão tentar tirar eles de lá. Mas a história de fuga mais interessante talvez seja a do Patrick, que é o outro brasileiro que conseguiu sair recentemente. Ele conseguiu esconder um celular na roupa e filmou tudo o que acontecia dentro do complexo. Ele gravou vídeos e fotos das condições dos escritórios onde os golpes eram aplicados e até dos guardas armados que controlavam o Kaka Park. Depois de um esforço, ele conseguiu enviar tudo para sua mãe no Brasil, pedindo para ela procurar jornalistas e autoridades para contar o que estava acontecendo. Quando as imagens de Patrick chegaram na mídia, o Ministério das Relações Exteriores negociou diretamente com as autoridades birmanesas. Depois de 3 meses, Patrick e alguns outros brasileiros foram libertados, mas o pesadelo ainda não tinha acabado. Depois que saíram do Kaka Park, Patrick e outros prisioneiros foram entregues a rebeldes armados em Mianmar, que mantiveram eles presos em uma delegacia por cerca de uma semana, com mais 40 presos ali em uma cela sem luz solar. Foram necessários mais dias de investigação até que eles pudessem finalmente ser repatriados de volta para o Brasil. Patrick voltou para casa devastado, com 10 quilos a menos e agora com um caso de estresse pós-traumático. Nos últimos anos, o FBI e a Interpol aumentaram os esforços para combater o abate de porco, investigando a origem do golpe e rastreando dinheiro roubado. De 2017 até hoje, o prejuízo foi superior a 429 milhões de dólares, cerca de 2,2 bilhões de
reais. Isso só nos Estados Unidos. Já ao redor do mundo, o valor estimado de prejuízo chega até em 3 trilhões de dólares. Se existe algum outro golpe de 3 trilhões de dólares, eu confesso que desconheço. Só que, bom, antes da internet, o que aconteceu nesses países era um problema exclusivamente deles, e agora é de todo mundo. Então, assim, o máximo que a gente pode fazer é espalhar informação. Informação nunca é demais e pode muito bem salvar a vida de alguém, como a gente viu no caso aqui do vídeo. Então, o que eu tô tentando fazer aqui também é isso. Então, se você chegou aqui até o final, considere pegar o link do vídeo e mandar aí no WhatsApp pra algum parente, mandar pra aquele amigo que tá desesperadamente procurando emprego, porque informação pode sempre ajudar, beleza? Não esqueçam de conferir o meu último vídeo sobre canais bizarros abandonados aqui pelo YouTube. Eu vou dar uma olhada nesse vídeo depois. Vocês sempre curtem quando eu trago aqui no canal. O YouTube eu realmente quero ver esse vídeo. O YouTube nunca mais me notificou do canal dele. Aí, ó, mistérios da internet. Mano, tem uma porrada de vídeo que eu queria ver, velho. Mas é isso.